parabéns Duda, pela vitória. Muito obrigado, agradeço de coração. Agora com o cargo, claro, você já estava lá nesse fim de mandato, mas a volta sua eleito pelo povo de Bauru e da Chiara, eu achei uma grande conquista. Eu também. Para a Câmara, viu? E tem aí o DEM com 2 vereadores fazendo uma bancada grande para a Câmara de Bauru. Como é que você viu essa vitória e o que você fez para ter quase 3 mil votos aí? Eu fiquei muito satisfeito. O que eu fiz desta vez, diferente da campanha passada, foi me empenhar de corpo e alma para tentar ser eleito. Na campanha passada, eu confesso, eu admito que achei que o meu trabalho na Câmara teria tido uma transparência suficiente para que as pessoas confiassem o voto a mim, sem que eu precisasse pedir a todo mundo voto e coisa e tal. Então, eu aprendi política nesse tempo todo, entendeu? E eu sei hoje que não é assim. Hoje é preciso que você, inclusive pedir desculpas aos meus vizinhos na véspera da eleição, porque eu não tinha ido ainda pedir voto para os meus vizinhos. Expliquei para eles. Eu estou procurando ser conhecido no resto de Bauru. Aqui eu já sou conhecido. Então deixei os meus vizinhos por último nessa campanha, porque a minha preocupação era divulgar a minha candidatura, pedir voto, tudo quanto foi lugar de Bauru, o que também foi ótimo para conhecer um monte de coisas que a gente no dia a dia acaba não vendo. Você estando em contato com as pessoas aí nos bairros, você passa pelo bairro, você vê uma cena, mas conversando com as pessoas, você conhece a realidade deles. Isso é muito importante. Eu pretendo, inclusive, nessa próxima legislatura e já nesse final de mandato, intensificar isto que eu aprendi agora, que é o corpo a corpo, conversar diretamente, ouvir diretamente as pessoas, sem esperar que elas venham até a Câmara para trazer os seus problemas. É bom que a gente vá ao encontro deles. Isso foi muito bom, positivo. É verdade. Vamos primeiro falar de Bauru. Tá bom. Que leitura você faz do resultado da eleição em Bauru? Então, Duda, na verdade, a gente tem que fazer uma leitura geral, né? E Bauru está inserida nesse contexto, né? Bauru não foi diferente do resto do país, um desencanto com a política, né? As pessoas desanimadas, as pessoas abatidas, reclamando muito da qualidade dos nossos políticos, dos nossos governos. Um dos trabalhos mais intensos que eu realizei, inclusive gravei vídeos para colocar na rede social, era com o convencimento das pessoas que diziam que não queriam votar. E eu explicava para eles, você não votando, não é que você está abrindo mão, você está elegendo quem você não quer. Alguém vai ser eleito, então escolha pelo menos aquele que você acha que é mais qualificado, ainda que não seja aquele que você gostaria que fosse o ideal, mas escolha um mais qualificado, porque senão você vai aceitar que os outros coloquem lá um péssimo e você não vai poder reclamar. Mas mesmo assim, você vê o índice de abstenção e a quantidade de gente que votou branco e nulo. Quase 50%, Duda. Isso é reflexo do momento que nós vivemos. 100 mil pessoas. Agora, eu tenho dito, principalmente a todos nós que fomos eleitos, não é? O nosso compromisso agora é tentar mudar isso. Nós temos que, aos poucos, mostrar que é possível resgatar a boa imagem da política. Não existe Estado sem política. Política é a arte de governar o país, o Estado brasileiro, no caso, não é? Então, como é que a gente pode viver sem político? Não tem jeito. Quem vai decidir as coisas por nós são os nossos representantes. Não tem outra alternativa para fazer isso, a não ser plebiscito, que você pode fazer uma vez ou outra na vida, né? O resto são os nossos representantes que decidem o nosso dia a dia. Então nós precisamos resgatar a qualidade dos nossos legisladores e dos nossos governadores. Esse é um compromisso que eu particularmente vou procurar cumprir, mas eu preciso da ajuda coletiva dos demais que estão comigo lá na Câmara. É verdade. Agora, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, a queda do PT foi vertiginosa. O povo, pelo menos, respondeu
esse volume enorme de dinheiro e de pessoas envolvidas com a corrupção do governo da Dilma e do Lula. Mas no estado de São Paulo, praticamente extinguiram o PT, né? 600 e tanto municípios. O PT fez prefeito em 8 cidades do estado de São Paulo. Duda, que coisa, o PT colheu o que plantou. Não podia ser diferente. Né? Quem semeia o ditado popular não diz que quem semeia vento colhe tempestade. Não adianta. O PT mostrou como não se faz política. E olha, eu digo para você, eu professor de Direito Constitucional, 20 anos atrás, cansei de dizer nas minhas aulas que nós só tínhamos um partido político no Brasil, que era o PT. Porque era um partido ideológico. Você podia até não gostar dele, mas ele era afinado com o discurso. As pessoas que o integravam tinham lá um compromisso de fazer um determinado programa. O PT foi, ao longo do tempo, modificando. E o lema deles era contra a corrupção. Tudo aquilo que eles propunham não fazer, eles fizeram. Fizeram exatamente o oposto daquilo que pregavam. Então, além de causar uma decepção enorme nas pessoas que confiavam nele, ele prestou um desserviço enorme também para que as pessoas desacreditassem de partidos políticos. É um peso muito grande, um preço que nós vamos ter que pagar por isso durante um bom tempo e que não merecia que acontecesse assim. Eu sei que aparece bastante pergunta, deixa eu aproveitar, já chegou. Pois não. Uma pergunta que eu já vou passar para você, do João Braz da Vila Falcão. Segala, o senhor é esportista e vem de uma família de esportistas. O que o senhor pode fazer naquele projeto engavetado da Arena Esportiva, que já foi aprovado, mas nada acontece? Os jogos de basquete do time de Bauru são transferidos para Marília, e isto é uma vergonha. Ele fala as finais... Ô João, é bom você saber, pouca gente sabe disso, da minha participação nisso aí. Eu estava na diretoria, como estou ainda até hoje, na diretoria da Associação dos Engenheiros, e a Associação dos Engenheiros fez um concurso para poder projetar esse ginásio, e o concurso maravilhoso, um concurso muito bem feito, um projeto vencedor, que é digno de elogios, e Bauru, se puder construir aquilo lá, vai ganhar um ginásio de primeiro mundo. E quem redigiu o contrato com a empresa Pascoaloto, que foi quem pagou por esse concurso, fui eu que redigi o contrato todinho. Então, me envolvi intensamente nisso, acompanhei o projeto, acompanhei o concurso. Só que acontece o seguinte, a previsão é que eles conseguissem dinheiro federal para construir. A previsão era mais de 20 milhões de reais. O Pascoaloto pagou o trabalho de executar o projeto, não é? Mas para a construção, a ideia era que viesse dinheiro federal. Dinheiro federal não veio e talvez dificilmente vá vir. Então não boto muita fé. 4 anos... Quem sabe, não é? Nós estamos indo muito bem na área esportista, né? Os nossos quadros aqui, tanto de vôlei, quanto de basquete, quanto de futebol de salão, estão se qualificando aí com resultados expressivos, né? Pode ser que venha uma maior adesão de empresários. Agora, o time de basquete com a Gocio, que é de Bauru também patrocinando, de repente podem vir algumas ajudas externas aí e a gente numa PPP, com a participação de empresas, possa viabilizar isso. Mas não acredito que vai ser construído com dinheiro federal, porque acho que não vai vir. 4 anos, esquece. Infelizmente. Com dinheiro do governo, não. Eu acho o seguinte, nós vamos chegar numa situação, eu já falei, eu não quero ser o urubu da crise, mas na minha concepção, se é que eu tenho um pouquinho de sensibilidade, tem que começar a fazer projeto de construção e de modificação no Brasil agora, para fazer daqui 3 anos, 4 anos. Porque nós vamos ficar alguns anos nessa crise que vai piorar ainda, que vai se arrastar. O índice de desemprego está aumentando ainda, não diminuiu.
O governo do Temer não tem credibilidade nacional. Melhorou porque tirou os maiores ladrões da história dessa república. Eu espero que pelo menos isso o Temer não monte quadrilha e não repita o que aconteceu. Só aí já é uma melhora. Já é uma grande contribuição. É uma grande melhora, claro, claro. Nessa gala. Sem Mas dúvida. não tem credibilidade. Enquanto não entrar um governo eleito pelo povo, vai ser duro modificar as coisas, né? Vai ser mesmo porque ele conta com uma oposição, né? E Não ele era adianta. de lá Ele precisa também, era contar da com o quadrilha, apoio né? do povo, né? Não, Claro. Nesse momento não está contando ainda, não. Não está contando, não está contando. O Marcos Eduardo Monteiro dá os parabéns para você pela vitória. Obrigado. E você é um vereador de peso para compor a nossa Câmara Municipal. Que bom. Eu perdi um pouco de peso agora na campanha, viu? Porque andei a beça. Mas eu entendi que o seu peso quer dizer de responsabilidade, de atuação firme. Muito obrigado. Marcos Duda e Segala, boa tarde. A nossa Câmara Municipal, juntamente com o doutor Segala e o Coronel Meira, o Meira é um cara extremamente preparado também. Ótimo. Tenho certeza que irão apresentar boas propostas e irão cobrar muito o Executivo. Pode ter certeza disso. Inclusive, o próprio candidato que o meu partido apoia, eu já deixei claro para ele, tivemos uma conversa muito boa, e eu deixei claro para ele. Eu disse, olha, eu estou apoiando você pelas ideias que você está expondo, pelas intenções que você está demonstrando, pelos projetos que você está pretendendo realizar. Se você não cumprir, você vai ver que eu vou te cobrar. Não tem esse negócio de ser situação ou oposição. Se você chegar lá, eu vou ser cobrador Até porque do você Executivo. é um Ponto final. histórico em Bauru, né, Segala? Você tem toda uma trajetória de promotor, de engenheiro. Você tem uma responsabilidade muito grande. Sem sombra de dúvida. Eu construí um nome, né? Eu não vou deixar esse nome ser estragado de jeito nenhum. Pelo contrário. Besteira, né? Pelo contrário. Eu espero que em Bauru também vença o melhor. Os dois eu acho que têm condições de ser um bom prefeito para Bauru. O Raul é empresário, é médico, o Gazeta é político a vida inteira. Mas político competente, trabalhador, né, em termos políticos, é verdade, com projeto. Eu espero que Bauru saiba escolher. Está aí, um empresário e um político. É a hora de ver em quem você, telespectador, aproveita. Como é que você vê esse segundo turno? Eu também vejo assim como você. Tem duas pessoas qualificadas e eu estou animado porque, principalmente em relação ao Gazeta, eu vi um crescimento do Gazeta, um amadurecimento do Gazeta ao longo do tempo, não foi de agora. Ou seja, esses embates sucessivos que ele manteve aqui foram preparando ele para chegar onde ele está agora. E eu acredito que isso está sendo bem entendido pelo povo, porque a votação dele foi muito expressiva. Se você perceber que uma cidade como Bauru, ele quase ganha no primeiro turno, não é? É sinal de que realmente uma quantidade significativa de gente também viu assim. O Gazeta está bem mais preparado para chegar a esse cargo do que esteve em ocasiões anteriores. E, portanto, o que a gente tem que torcer é que seja um pleito limpo, um pleito decente, sem agressões, sem baixaria, sem ataques pessoais, com propostas, com demonstração de projetos. Isto é que a gente precisa para que a gente escolha com a consciência em paz de ter feito uma escolha criteriosa. Que tipo de prefeito Bauru está precisando, Segala? Então, Duda, Bauru está precisando de uma pessoa que chegue lá descompromissada de atender interesses dos outros. Esse é o mais importante. É isso que eu cobrei insistentemente do Agostinho. Agostinho, não tem importância que você não tenha experiência administrativa. Se cerque de gente competente, mas não deixe que outras pessoas coloquem em secretariado seu, em pessoas da sua suposta confiança, gente que você não confia, gente que não tem qualidade para ocupar esse cargo. Seja você o gestor, isso que eu preciso que aconteça também agora com quem assumir a Câmara. Que não tenha, porque você viu como é que funciona esse negócio de adesão de partidos, né? Já começa aquela loteação de cargos, né? O loteamento que fala, a Indurb é minha, o DAI é meu, não sei o quê. Para com isso.
Não aceite esse tipo de compromisso, nenhum nem outro. Isso aconteceu demais na administração. E aconteceu do Rodrigo, demais, né? E por isso que está chegando nessa situação lamentável que nós estamos vendo agora. Né? Nesse final de governo dele, a situação está muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Claro que a maior parte disso é a crise que está aí, né? Também. E o próximo prefeito que chegar vai encontrar a mesma crise. Porque até agora nós não saímos do buraco, nós estamos no buraco. Mas veja bem, Duda, você é um empresário. Você sabe que nessa crise tem muitas empresas mal. Mas você sabe que tem muitas empresas bem. Tem empresas que crescem na crise. Porque as outras que vão falindo ou deixando de ocupar os seus espaços, abrem espaços para competência. Então, você, tendo uma administração, ainda que estando em crise, mas com gente competente, é possível você fazer muito mais do que fez anteriormente. Mas, Segala, mas se o prefeito prometer demais, o imposto está caindo assim, a arrecadação, né? A renda caindo, daqui a pouquinho, índices que estão reais vão estar tudo estourado. Não, eu acho que ele tem que prometer naquilo que o povo precisa que seja atendido. Entendeu? Não adianta prometer que vai fazer 10 coisas. Que não vai fazer. Porque não vai fazer. Prometa que vai fazer 2 coisas essenciais para o povo. 3 coisas essenciais para o povo. Porque isso dá para cumprir. Uma delas, por exemplo, saúde. Isso. Saúde, primeiro lugar. Quem assumir lá tem que pôr a saúde de Bauru em ordem. Não há coisa pior para uma família do que não conseguir dar uma assistência médica aos seus entes queridos. Ver os seus entes queridos sofrendo num pronto-socorro, numa maca, sem condição de ser internado, isso não pode, isso tem que acabar. E isso só vai acabar investindo na saúde e também na educação. Cheio de pergunta aqui, ó. Você vê como você é um vereador prestigiado em Bauru. O Rafael Lopes, da Vila Carolina. Boa tarde. Gostaria de saber do Segala como é que ele tem visto toda essa dificuldade de instalação da SEI do DAI. Estou certo em concluir que alguns vereadores são funcionários do Executivo, já que trabalharam fortemente contra o DAI. Você está certíssimo, não tenha nem dúvida, é sinal que você está acompanhando o que está acontecendo ali. E não é só você não, tem muita gente percebendo isso. Tem um grupo de pessoas que adere ao Executivo pelas mais variadas razões e não raciocina sobre o determinado problema que está em questão. Ou seja, ele é sempre pró-executivo, pouco importando o que está se discutindo. Neste caso, havia necessidade de se instalar a SEI. A SEI precisava ser instalada para se esclarecer. Aliás, o problema começou aqui e você sabe disso. Claro. Não é verdade? Uma frase que foi colocada aqui, que você não sabe se é uma frase infeliz ou se é uma frase verdadeira que não deveria ter sido dita naquela ocasião. Não é? É isso que precisa ser esclarecido. Não podem existir influências políticas impedindo que aquelas pessoas que devem água e esgoto paguem. Todos nós pagamos, todos nós sofremos as consequências quando não pagamos, porque os outros não podem sofrer. Né? Água e luz, tínhamos que esclarecer não tem isso. Que ter precisava existir. Claro. Claro que não. Precisava existir essa SEI, mas teve gente que trabalhou para não fazê-la. Nós vamos agora tomar cuidado para ver se a gente consegue. É que ficou muito pequeno o tempo. As pessoas talvez não saibam, Duda, uma SEI não pode passar de uma legislatura para outra. Então, se chegar agora no final do ano, sem que a SEI se conclua, ela vai ter que ser encerrada porque não é possível passar para a legislatura seguinte. Nós vamos trabalhar para ver se conseguimos chegar ao final ainda até dezembro. O José Leme, da Vila Nova Paulista, fala: o juiz federal de Curitiba, o Moro, disse em São Paulo, numa palestra, que os corruptos deverão ir para a cadeia, condenados em segunda instância, e que aguarda decisão e aprovação do Supremo Tribunal Federal. Dr. Segala, como promotor aposentado, qual a sua opinião? Sempre fui favorável a isso. Se você pudesse acompanhar o meu trabalho como promotor, cansei de recorrer desse tipo de decisão, porque sempre expliquei, inclusive para os meus alunos, que aquele tal, claro, os Estados Unidos é uma.
Estados Unidos é uma. O juiz condenou aqui, o sujeito vai cumprindo. Ele que recorra e tente mudar, mas ele já vai cumprindo a sentença aqui. Na maioria dos países, 2 instâncias. Aqui no Brasil, 4 instâncias e não termina. Isso é uma vergonha. Coloca exatamente isso. Como a justiça nos Estados Unidos, a justiça é bem mais rápida que no Brasil. Sim. Então, às vezes, o cara vai para a cadeia na primeira instância. Aqui no Brasil demora 2, 3 anos para julgar na segunda e aí o cara é absolvido. Analise uma situação dessa. Não, Duda, erros na justiça sempre poderão acontecer. Entendeu? Isso não tem jeito de você evitar que ocorra. Agora, você não pode prejudicar toda uma população por conta da possibilidade de cometer um erro de alguém. Não existe isso. Para isso existem outras ações, indenizações, existe uma série de formas de tentar compensar esses problemas, mas não é possível você deixar a impunidade graçando desse jeito, porque aqui ninguém vai preso, acaba não cumprindo a sentença que recebeu, mesmo depois de confirmada. É verdade. Às vezes o Supremo confirma, não dá mais para aplicar porque prescreveu. Então não tem cabimento. Comum a gente ver isso, né? Ó, João Silva. Olá, professor Duda e vereador Segala. Parabéns, Segala. E aos bauruenses por ter eleito um dos melhores e mais bem preparados candidatos. Muito obrigado. Fiquei triste e surpreso com a não reeleição do Fabiano Mariano e do Mantovani. E mais uma vez, o Pedro Valentim ficou de fora. Mas, como sempre, trabalhará muito em prol de Bauru, independente de ter o título de vereador e de salário. Abraços a todos. João Silva, Bauru. Uma frase que foi falada na Câmara agora na sessão de segunda-feira, lembrada por alguns vereadores que não se reelegeram, é de que não se faz só política com o mandato. Não é? Quem gosta de política faz política o tempo todo. O Fabiano, por exemplo, é presidente de partido político, ele vai continuar tendo uma atuação, ainda que não tenha o palanque lá da Câmara, a tribuna, como a gente diz, não é? Vai ter a oportunidade de continuar fazendo política. Infelizmente, essa pergunta eu já respondi numa ocasião anterior que estive aqui, existem regras e existem consequências para quem não cumpre as regras. Se as regras são boas ou são más, não cabe a mim decidir, mas à medida em que a regra não foi cumprida, lamentavelmente, eles acabaram se vendo impedidos de competir. Não é? Ora, Pedro Valentim, você pode ter certeza, o Pedro vai permanecer com essa língua ferina dele aí, que é, aliás, muito oportuna, porque ele mete o dedo na ferida sem medo. As minorias de Bauru não elegeram o Pedro Valentim, sinceramente. Ele é um defensor de minorias, mas ele está assumindo um cargo... vai trabalhar com um deputado. O Zico é um deputado ele gosta de política e vamos poder continuar contando com a contribuição dele. É verdade. O Antônio Eduardo das Camélias. Professor Duda, a principal função de um vereador é ser o auditor do executivo, coisas que os vereadores há 8 anos não fazem em Bauru. Lamentável. Eu sou obrigado a concordar com você, embora não vamos generalizar. Isso não é possível. Vamos generalizar. Eu garanto que na legislatura anterior eu fui um severo cobrador do executivo. Foi mesmo. E outros foram. Outros também. O Raul foi. A generalização é que é equivocada. O Moisés nem se fala. O Moisés era um crica lá Sim. na. Eu acho que Bauru perdeu o Moisés, foi uma coisa ruim. Olha o Delfino aqui, o campeão da Botia. Da Botia. Delfino Del Rey Júnior. Boa tarde, professor Duda e Segala. Faz tempo que o Delfino não vem aqui, ô Nádia, traz o Delfino comigo aqui. Boa tarde, professor Duda e Segala. Parabéns pela reeleição. O senhor fez muita falta nos últimos anos. Muito obrigado. Estou convidando o senhor e toda a equipe da TV Prevê para o Campeonato Brasileiro de Malha, que será realizado em Bauru nos dias 11, 12 e 13 de novembro, na sede do Clube União Independente Princesa Isabel da Bela Vista. Eu vou falar para o Samuel, ver se ele pega um dos jogos seu lá, Delfino, já que você vai estar lá. Quero falar uma coisa para o Delfino que talvez ele não saiba. Né? Meu pai gostava muito,
Meu pai foi jogador de futebol, jogou no Noroeste. Na época que o Noroeste ganhou o campeonato em 42, ele estava no time, era reserva, mas estava lá no time. Eu guardo, já mostrei na Câmara, a faixa de campeão. Estou guardando essa faixa desde 1942. Mas o meu pai gostava muito de malha. E o meu pai construiu um campo de malha num terreno dele que ficava exatamente atrás do baque. Se ele é desse tempo, ele vai lembrar ali naquela quadra do 21, é o 21-15, né? Naquela quadra ali havia um terreno que tinha um campo de malha e aquele terreno era do meu pai. O Delfino, se é que você falou do teu pai, eu vou falar do meu. Meu pai era campeão de bote. De bote. No Balbino sítio. Sorte do Delfino é que meu pai morreu já, senão então, não ia ganhar nunca. Tá vendo? Nunca ia ganhar do meu pai. O Pegoraro, o Eduardo Pegoraro. Esse é meu amigo do coração. Qualquer um dos dois que ganhar tem que convidar o Eduardo para algum cargo na prefeitura. Senão não vai ter meu apoio. Segalão, parabéns pela eleição. Rimou. Segalão, parabéns. Você falou há pouco sobre a possibilidade de uma PPP para a Arena Esportiva. Acontece que o nosso prefeito empurrou com a barriga o assunto, temeroso de processos antagônicos. Por favor, abraça essa ideia do PPP para o bem da nossa cidade. Abraço, Eduardo Pegoraro. Você vai ser secretário de um dos dois, Eduardo, e vai abraçar essa PPP. Vai ajudar. Você é uma personalidade que eu respeito muito. Já está assumido esse compromisso. Pode ter certeza, você sabe disso, né? Aliás, eu já brinquei com ele. Começou uma brincadeira comigo lá há um tempo, que eu tinha que ser candidato a prefeito, né? E o próprio Pegoraro falou, você precisa ser candidato a prefeito. E eu disse, se eu for candidato a prefeito, você se prepara para assumir o DAI. É um engenheiro muito competente. Competentíssimo. Muito. Maria Luísa dos Altos da Cidade. Doutor Segala, sobre a SEI do DAI, o senhor foi contra a abertura desta SEI. Não é verdade. Eu também acho que não é. E que foi aprovada. O senhor está fazendo parte da comissão. Por que o senhor foi contra, doutor Segala? Então, e agora, por que o senhor começou a fazer parte da comissão? Eu lamento dizer, infelizmente, você está equivocada. Quando a SEI começou, ela começou com 4 assinaturas e ela precisava de 6. A quinta foi a minha. Portanto, assinei de início, antes que depois que obtivemos 6 assinaturas, outros aderiram, isso é verdade, mas eu não. Eu fui desde o começo. E sempre disse, ninguém deve ter medo de SEI. SEI é para investigar. Se ninguém deve nada, a SEI vai concluir que não há problema nenhum. Se alguém deve, então a SEI vai concluir e essa pessoa vai enfrentar algum tipo de problema. Eu não tenho medo de SEI e sempre que possível e sempre que necessário, vou batalhar para que SEI sejam instaladas assim como fiz com essa. Então eu fui um dos primeiros signatários, o 5º, na verdade, de uma lista que precisava de 6. O Reginaldo da Vila São Paulo. O Reginaldo é engenheiro também, viu? E o Reginaldo é muito inteligente. Segala, a gente vê muito na campanha eleitoral candidatos patrocinando festinhas em bares e time de futebol amador. Dessa vez eu não vi, Reginaldo. Vamos ver o que você vai falar. Prometendo creche, asfalto, escolas, coisa que não é função de um vereador. Ontem vimos, na hora que precisamos de um vereador para fazer aquilo que é de sua competência, ele recua, votando contra a instalação de uma SEI. Gostaria que falasse para a população quem votou contra a SEI e que motivos o vereador teria para votar contra uma SEI. Na verdade, não é que eu estou me recusando a declinar o nome dos que votaram contra. Antiético, é que eu corro o risco de falar, às vezes, algum nome equivocado. Eu não tenho exatamente na memória todos os que votaram contra, tá certo? É fácil, quem quiser saber, isso está lá na Câmara, é acessível a qualquer um.
Então, não estou me recusando, é que eu não posso garantir que, de repente, eu fale um nome Amanhã e essa eu falo, pessoa... Reginaldo, Assim como a telespectadora acabou de dizer que eu era contra e eu não era contra, pode acontecer também de eu me equivocar. O que eu só posso dizer a você, Reginaldo, e você está coberto de razão, é que muita gente que é candidato a vereador e que depois é eleito vereador, diz que vai fazer o que não cabe ao vereador fazer. Isso ajuda a estragar a imagem do legislativo. É preciso que a gente entenda que o legislador está lá para fazer lei e para fiscalizar o executivo. Essas são as ações fundamentais de um vereador. Segala, o que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Não, o que eu tenho que falar mais necessariamente é agradecer de coração aqueles 2.610 eleitores que chancelaram o meu nome, confiaram em mim. A única coisa que eu prometo é não vou decepcionar vocês. Tenho certeza absoluta disso, que eu vou executar o meu mandato da mesma forma como eu garanti para vocês que faria quando eu pedi o voto. Isso, ao final do meu mandato, vocês vão ter certeza disso, mas eu estou garantindo desde já. Muito obrigado. Segala, obrigado pela presença. Obrigado, viu? Agradeço. Acho que é isso que o povo espera do homem público no Brasil de hoje. O povo está enojado de política. Ele espera compromissos, se comprometer, né? É o mínimo, porque, na verdade, é uma eleição nacional, está mostrando que quem dizia que era golpe, o povo inteiro está contra o partido de quem era presidente, né? Repudiou. E agora, construir um país novo, cada vereador cada prefeito e cada vereador dos 6.000 e tantos municípios que tem o Brasil, tem a responsabilidade de ajudar a reconstruir um país que foi destruído. É isso mesmo. Né? E nós da imprensa temos o papel de ter isenção nesse aspecto. Qualquer que seja o partido desse vereador, se está ajudando a tirar o país da crise, a construir um país melhor, é tudo que nós queremos. Afinal de contas, nós estamos tudo no mesmo barco. Estamos afundando junto. Tchau.